Sou da do Cordeiro do Pai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro Santo de Israel. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 24. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. A minha pregação, na verdade, ela vai se fundamentar especificamente no versículo 25, mas eu vou fazer a leitura do 24 até o final do capítulo 10. Todos, amém? Amém. Então diz assim a santa palavra de Deus: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em frente, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Até aqui, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode se assentar, amado. Bendito seja o Cordeiro Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou tentar ser bem objetivo para nós ganharmos tempo, a despeito da mensagem ela ser bastante consistente. Mas há algo na carreira e na fé cristã chamado perseverança, e perseverança é necessária. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que pelo fato de tardar o noivo, ambas, tanto as 5 prudentes como as 5 nércia, todas elas tosquenejaram e dormiram, adormeceram. Mas não dormiram fisicamente, elas dormiram espiritualmente. Houve um cansaço, amado, pela espera, pelo retorno de Cristo. E muitos de nós, na caminhada cristã, às vezes nos fadigamos espiritualmente. Alguns vão ficando pelo caminho, vão abandonando essa perseverança, vão abandonando a fé, da qual Judas disse para nós batalharmos por ela. Judas 1,13, ele disse, amados, eu procurei escrever-vos acerca da salvação comum com diligência, mas tive por necessidade de escrever a fé que outrora foi dada ao santo. Por ela, batalhai-vos. Então essa fé que outrora não foi entregue por meio da palavra de Deus, descrita em Romanos 10:17, que de sorte a fé ela vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós devemos batalhar por ela.
No capítulo 11, no início, assim que ele termina, mas ele não termina, ele continua escrevendo o mesmo assunto, qual? A perseverança da fé. Ele diz que essa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Jesus Cristo disse ao Senhor, disse, olha só, porque vocês estão me vendo, ele disse especificamente para Judas, porque você me vê, crê, Judas, mas mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creem. E nenhum de nós aqui vimos o Senhor ressurreto, amado. Nenhum de nós aqui tocamos nas suas chagas, da qual ele disse para Judas, Judas, olha aqui, toque. Nenhum de nós tocamos, nenhum de nós vimos, nenhum de nós tivemos esse privilégio. Amados irmãos, a Bíblia diz que eles estavam temerosos, guardados num quarto. E o Senhor atravessa aquele ambiente ali e se transfigura na frente deles. Ele diz, não temas, sou eu. E depois ele pede para Judas tocar de maneira tangível, como quem diz, eu não sou um fantasma, eu sou o Senhor. Eles tocam no Senhor e a fé deles, amados irmãos, é robustecida. E o autor dos Hebreus continua falando de fé. No versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário fé na caminhada cristã. É necessário perseverar na caminhada cristã. É necessário crer que de fato o amanhã será melhor e será para a glória do Eterno. Então eu e você devemos sim batalhar por essa fé. Jesus Cristo disse em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê, amado. Então creia. Creia que de fato o nosso Deus, Ele é poderoso. Irmãos, o apóstolo Paulo estava caminhando para a morte, mas ele entendia que a morte não era o fim, era o início de uma caminhada eternal. Ele disse em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, aleluia, eu guardei, eu acabei, eu completei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. E eu quero nessa noite motivar essa igreja, essa congregação, a guardar, a perseverar, a permanecer na fé que um dia foi para os santos em nome de Jesus, amado. Paulo, ele guardou a fé dele. Ele foi até o final. Ele não murmurou, ele não recuou. Ele não disse, o Senhor tu me abandonou, porque eu vou perder minha cabeça? Porque ele sabia que ao tombar a cabeça na terra, ele seria recebido nos céus, oh glória. E no céu ele receberia uma coroa de glória, aleluia. Ele mencionou no versículo 8, porque desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. E eu nessa noite eu quero saber se você ama, se você espera, anseia o retorno glorioso do nosso bendito Deus, o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Anseie, espere, almeje, tenha expectativa, esperança, desejo de ver o céu se rasgar e o nosso Senhor descer e me buscar, amado. Se o arrebatamento aconteceu hoje, só duas pessoas subir, uma sou eu, quem é o outro? Ei! Se o arrebatamento aconteceu, só duas pessoas. Eu sou um, quem é o outro, amado? Eu! E para isso nós precisamos, amados irmãos, de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E um dos fundamentos no qual o Senhor nos chamou para viver é a fé e o amor. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. De sorte, o cumprimento da lei é o amor. E no versículo 24, o autor, ele começa mencionando isso daí, para nós considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Ele está falando de uma vida de comunidade. Ele está falando de uma vida de associação. Ele está falando de uma vida de aproximação, de uma vida de respeito, de consideração, de enxergar o outro como melhor, superior, maior, e uma vida de estimular o outro a viver o amor e as boas obras. E nós devemos viver isso na caminhada cristã. Está motivando, encorajando, estimulando, empurrando o irmão para frente. Ei, não desista, não pare, persevere, ei, olhe para frente, olhe para o autor consumador da sua fé. Ei, ainda não acabou a sua caminhada, permaneça no Senhor, permaneça no Evangelho. Hoje está ruim, amanhã vai ser melhor. Ei, ame o seu irmão. Estimule a viver o amor, amado. Porque o amor é uma marca do cristão genuíno. Jesus Cristo disse em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele não disse, todos vos conhecerão, sou meu discípulo, se pregar bem, se cantar bem, se tocar bem, se for um ótimo ofertante, se for um excelente dizimista. Não, ele não disse isso. Ele disse que todos vão conhecer que nós somos discípulos dele se nós amarmos uns aos outros. Por isso, amados irmãos, vamos estimular um ao outro a amar, a perdoar, a praticar as boas obras, a viver um amor fraternal em comunidade, amado. Precisamos disso. Olha o que Pedro disse. 1 Pedro 4:7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Ou seja, está próximo o fim. No tempo de Pedro já falava, está próximo. Então, seja sóbrio e vigie em oração, tenha uma vida de oração. Mas, sobretudo, tenha um ardente amor. Um amor embrasado, acalorado, um amor quente, um amor ativo, um amor atuante, um amor praticado, um amor que simplesmente não é verborrágico, que não é tratado, que não é conduzido simplesmente em palavras, não, mas é um amor que é conduzido em ações, amado. É esse tipo de amor que ele está dizendo. Um amor que ele não é abstrato, ele é concreto, ele é palpável. Ele é real, ele é tangível. É esse tipo de amor que nós devemos estimular e praticar. 1 Epístola de João 3:16 em diante diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado e cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que ele está a dizer é, não seja bom de discurso, mas seja excelente na prática. Por isso, motive o seu irmão a viver esse amor fraternal, a viver esse amor cristão, a viver esse amor bíblico. E ele dá o exemplo de Cristo. Olha só, nisto está o amor. Ele deu a vida por nós, e agora nós, com a vida dele, possamos dar a vida pelos nossos irmãos. O que ele está falando é, eu vou morrer pelo meu irmão. Não é isso que ele está querendo dizer. É eu viver uma vida de serviço, amado, ao próximo. E qual é o meu próximo? O meu irmão. Qualquer um. Aquele que está ao meu lado. Mas no texto aqui, a vida congregacional, a vida cristã, a comunidade dos remidos. É isso que nós devemos viver aqui, amado. E lembre-se, o Senhor ele foi abandonado por todos, traído por muitos. Todos viraram as costas, exceto João e a sua mãe, e Maria Madalena, os demais discípulos. Todos abandonaram, mas a Bíblia vai dizer em João 13, que ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Até o fim. A despeito de ser abandonado, traído, humilhado, achincalhado, envergonhado, todos aqueles que fizeram promessa de falar, não, Senhor, eu vou estar contigo por onde quer que o Senhor andar, eu vou te seguir, eu vou te amar. Todos podem te negar, mas eu não. Todos podem te abandonar, mas eu jamais. Todos esses que disseram, não fizeram.
Mas ainda assim, o comportamento do outro não mudou o comportamento de Jesus. O que Jesus está nos ensinando é: o comportamento alheio não pode mudar o meu comportamento. A ação contrária não pode mudar a minha essência. A despeito daquilo que eu espere do outro, o que o outro faça não é aquilo que eu esperasse ser. Aquilo que ele fez para mim pode ter me ofendido, me magoado, me entristecido. Não mudará o que eu sinto por ele. E o que eu sinto por ele? Um amor acima de todas as coisas. Um amor fraternal. Um amor bíblico. Um amor que não é mascarado, amado. Não amor hipócrita, não amor real. Como Romanos 12 diz, que o amor não seja não fingido. Olha o que Paulo diz. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Com amor fraternal. Quando eu falo de amor fraternal, é amor praticado. Amor funcional. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Como quem diz, não seja devagar em agir. Não seja devagar em se posicionar. Irmãos, pecar por omissão é uma coisa horrenda, mano. Tiago diz, aquele pois que sabe fazer o bem não faz, peca. Agora, se eu sei e não faço, eu estou sendo omisso. Melhor que não peque, mas pecar por omissão é pior, mano. Peque até por excesso. Peque até por se precipitar. Mas não deixe de fazer o que você deve fazer. E o que nós devemos fazer é amar e não ser vagarosos. Sejamos fervorosos no cuidado, no espírito, servindo ao Senhor, em amor, em fraternidade, em comunidade. João, depois você lê, amado, a carta de João é curtinha, você lê ela num dia, sei lá, 2 dias no máximo. Dependendo do tempo disponível que você possa ter. Mas João, ele prega muito sobre esse amor fraternal, sobre esse amor praticado, sobre esse amor concreto, consistente. 1 João 4,20 diante diz, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Esse irmão pode ser bom de declaração, bom de oração, bom de pregação, bom de discurso. Olha só, eu amo a Deus, meu poderoso Deus, o todo-poderoso Jacó, o grandão da Galileia, mas de fato ele não ama seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem ama ao seu irmão a qual vê, como pode amar Deus a qual não vê? João faz essa indagação. João faz esse questionamento. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E quem não ama, geralmente se afasta. Quem não ama, geralmente não quer se associar. Quem não ama, geralmente não quer se sacrificar. Quem não ama, geralmente não quer se entregar. Se aparta, se isola. Pode até estar, mas não está. Porque não adianta estar de corpo presente, tem que estar de movimento, de ação. Porque, por exemplo, a Maurícia sempre fala isso. As cadeiras estão aqui na frente de todo mundo. Elas amam, elas fazem. Elas se conduzem, se movimentam. Não. Tua cadeira está, mas não está. Então Deus não quer que você esteja por estar. Deus quer que você queira estar estando. Sendo um cristão atuante. Sendo um cristão que faça parte da comunidade. Que está encerrado nos assuntos. Que está entranhado nas entranhas. Que está nas vísceras da igreja. Que sabe cada cutícula do que acontece na congregação e se movimenta para tratar aquela situação, porque faz parte do corpo. Então, quem vive em comunidade não está inserido no contexto dela, mas está, mas não está, porque quem está inserido no contexto, está misturado com as vísceras, as entranhas, o sangue, o pulmão, o estômago, o cérebro, o coração, ele está ali. Agora, aquele que não está, ele abandona a congregação. E isso é um costume. Isso é um hábito. O autor diz, olha só, estimule seu irmão ao amor. E não deixe a nossa congregação, como é costume de alguns. Você já reparou que quando alguém sai, geralmente ele não sai sozinho?
Satanás é assim, ele saiu, levou uma terça parte dos anjos. Então quem sai do corpo assemelha a Deus ao diabo. Quem rompe com o corpo lembra a Deus ao diabo, que saiu da presença e não quis sair sozinho. Ele levou os anjos com ele. E geralmente quem abandona o corpo de Cristo, ele não sente tranquilo em sair sozinho, ele quer levar um. O marido sai, leva a mulher sai, leva o marido sai, leva a mulher e os filhos. O irmão sai, ele contamina um, contamina outro, fala de um, fala para outro, e ele vai semeando contendo dos irmãos, ele arrebanha aquela parte, e ele deixa a congregação. O autor fala, isso é um costume. E por liberdade eu talvez diria, é um mau costume. É um péssimo costume. Quer sair, você sai. Mas sai sozinho. Não leva ninguém com você, não. Contamina ninguém, não. Isso é um péssimo hábito. É um costume de deixar a congregação, e isso não pode. Por quê? Porque o corpo, a unidade cristã, ela não pode ser desintegrada, mano. A Bíblia fala muito e muito sobre unidade, sobre soma, sobre estarmos juntos. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga. A Bíblia diz, se um cair, o outro levanta, mas o só como se levantará sozinho? Então a vida cristã, ela serve para isso. Quando um está desanimado, o outro anima, o outro encoraja, o outro motiva, o outro empurra para frente, o outro fala, ei meu irmão, não é assim não, ei, levanta a cabeça, vamos embora, ei, esquece esse negócio aí, vamos olhar para Jesus, é o autor e consumador da fé, ele estava escrito já que isso aconteceria, e as profecias vão se cumprir negativamente, mas não vamos deixar que ela faça parte de nós, vamos fazer parte da profecia positiva, bíblica, ei, não vamos estar naquelas que dormiram, não. Vamos estar naquela que estão com azeite, com a presença, com o Espírito Santo, esperando o retorno glorioso do nosso Senhor. É bíblico, é profético, que pessoas iriam sair. Mas, irmãos, a gente faz de tudo porque ninguém saia. Jesus faz isso. Mas, sinceramente, depois que saiu, eu não olho para quem saiu, eu olho para quem ficou. Eu olho para quem ficou. Porque se saiu, saiu porque quis. E quem está, está porque quer. E se está, faz parte do corpo. E se faz parte do corpo, a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União. Glória, glória, aleluia. Está junto. Aleluia. Próximo do outro. Colossenses 3,15 diz da paz de Deus, a qual também foi chamado em um só corpo. Em um só corpo. Um único corpo, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que de ambos os povos ele fez um. Não tem essa mais de judeu, nem de gentio, nem de grego, nem de ímpio. Não, amados irmãos, agora é só a igreja do Senhor. Ele tem uma só esposa, ele tem uma só noiva, e ele buscará um só povo. Então não tem essa de Assembleia de Deus, Batista, Wesleyana, não tem essa igreja de São Paulo, na verdade, tem o povo de Deus. O povo de Deus, que aguarda ansiosamente o retorno de Cristo. Efésios 4,3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. A oração do Pai Nosso é assim, ó. Pai, Pai, opa, Pai, opa, não tá Pai meu, tá? Não. Porque ele fala sempre de coletividade, comunidade. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino também é nosso, amado. Foi o que João disse, Pedro disse, para quem iremos? Nós. Ele poderia dizer, para quem vou eu, Senhor? Para quem eu vou? Para quem eu vou me recorrer? Não. Ele entendia o contexto de corpo. Para quem iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna, ó glória. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, glória. Aleluia, glória ao teu nome. Para quem iremos nós? A igreja, o corpo de Cristo. Para quem?
Quando o Senhor disse, ficai em Jerusalém, Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz em Atos 2, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos ali, todos, o corpo de Cristo, reunidos no mesmo lugar, junto, amado. Igreja é junto, igreja é fraternidade, igreja é unidade, é comunhão dos santos, irmão. Somos diferentes em idade, em cultura, em formação, em tudo, em personalidade, somos iguais, somos diferentes. Mas quando estamos no corpo de Cristo, meus irmãos, as nossas diferenças são mínimas mediante aquilo que nos une, que é o amor de Deus. Aleluia. É mínima. As nossas diferenças de cor, raça, formação, capacidade intelectual, qualquer coisa que seja, financeira, não tem nada mais, que importe mais do que o amor que nos une. As diferenças caem por terra. O desentendimento cai por terra. A falta de compreensão cai por terra, mano. Do que aquilo que nos une. Olha o que Jesus declarou em João 17, 20. E eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, irmão, se não tiver isso, não vai subir, porque não vai estar inserido no contexto. Pode estar, mas não vai estar. Por exemplo, nós só crescemos juntos. Não tem como crescer separado. Não tem como crescer isolado, fora do corpo. Se eu cortar esse meu dedo aqui, primeiro que eu vou ficar com 9, já não é bom. Não quero. Mas se eu cortar esse dedo aqui e ficar separadinho ali, ele vai gradativamente morrer. O sangue vai deixar de correr, ele vai começar a apodrecer, ele vai entrar no processo de putrefação, o sangue para de passar por ele, produzir vida, produzir movimento, saúde, e aquele dedo ali ele vai começar a putrefar. Um membro fora do corpo é assim, ele sai, por enquanto tem vida nele, tem sangue nele, a cor pode estar adequada, pode estar com uma aparência legal, mas o sangue deixou de correr. E o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, aquele sangue que purificava, que dava vida, que limpava, santificava, para de correr. Com isso, o que vai imperar naquele membro cortado é a morte, não é a vida. Então, quem não está no corpo, não tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, nós só crescemos juntos. Olha só o que Efésios 3,17 em diante vai falar. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, vosso, coletividade, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então eu só chego a conhecer perfeitamente a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, com todos os santos. Esse dia eu estava no trabalho, eu estava ouvindo uma live lá da rádio do irmão Djalma. Tinha uma irmã pregando lá na rádio. E você percebia que ela tinha muita simplicidade no falar, uma irmã possivelmente de pouca leitura, mas tinha graça nela, tinha unção nela, tinha o Espírito Santo nela. E eu tinha uma sensibilidade de perceber, não a pouca capacidade de letra que ela tinha, se ela conjugava o verbo corretamente, se ela falava corretamente ou não. Eu comecei a ignorar isso e comecei a perceber as pérolas que Deus, através dela, estava entregando para quem estava dando crédito àquilo. E ela acrescentou à minha fé coisas ricas, coisas espirituais. Então nós aprendemos com todos os santos, amado. Não tem como aprender sozinho, ninguém aprende sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. Nós precisamos uns dos outros, por isso, não deixe de congregar. Não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns.
Não se deixe influenciar pelo comodismo, pela preguiça. Não se deixe influenciar pelos assuntos alheios, pelas coisas negativas, por aquilo que deixou de ser feito. Não. Se motive pela fé, se motive pelo Senhor, se motive pela igreja. Não deixe de congregar. Quem deixa de congregar morre. Quem deixa de viver em comunidade morre. Nós devemos estar bem ligados, bem, amados irmãos, ajustados. Efésios 4:15 em diante diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a qual de todo o corpo, bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, Mas a edificação, processo de construção, de crescimento. Irmãos, tem uma coisa que eu amo, é ver os irmãos pregando. É eu ser alimentado pelos santos que outrora eu vi ingressar na fé, que não tinha conhecimento de nada, de nenhuma doutrina, de nenhum ensinamento canônico, que não sabia, meus irmãos, sobre expiação, sobre justificação, sobre arrebatamento, sobre retorno de Cristo, sobre anticristo, sobre a besta, falso profeta. E quando eu vejo alguém pregando, eu me regozijo, porque eu vejo a evolução, eu vejo o crescimento. Por isso, eu amo congregar. Entenda, quem gosta de separação é o diabo, amado. Quem gosta de divisão é Satanás, é ele que ama a fragmentação do corpo. É o diabo que gosta disso daí. É ele, amado. Onde tem separação, pode crer, tem o dedo do diabo ali. De maneira direta ou indireta, ele está por detrás. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Espíritos pregam coisas que trazem confusão intelectual, espiritual, e com isso leva à apostasia. São espíritos enganadores e a doutrina de demônio. São ensinamentos que foram criados no laboratório do inferno. E o diabo sabe que um reino dividido ele não se sustenta. Jesus Cristo falou. Olha só, um reino, uma casa dividido, ele não subsiste, ele é devastado. Ele cai por terra. Ele não fica sólido. Agora, se for uma igreja unida, sólida, consistente, valente, corajosa, que luta pela fé, que encoraja, que estimula, que vive o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, essa igreja vai resistir. Então não deixe de congregar. Porque dentro do contexto do texto que nós lemos, há um perigo ainda maior. Há um perigo ainda maior. Eu dou exemplo aqui do membro do corpo, que se cortado ele vai morrendo ao longo do tempo. Ele vai perdendo. Se pegar aquele membro ali e levar rapidamente para o hospital e fazer o reimplante, opa, e de repente ele não volta com 100% do movimento. Ele já não é a mesma coisa, porque vai ter uma cicatriz, né? Vai ter um ajuste. Mas ele está inserido. Ele volta com marcas, mas ele está inserido. Mas se perder muito tempo, o médico pode ir lá e falar: demorou a trazer demais. Não tem como mais ligar esse membro no corpo. Esse membro aqui tem que ser descartado. Esse membro aqui, ele perdeu a capacidade de estar inserido no corpo. E isso acontece na fé cristã. Isso acontece na fé cristã. Membros que deixam de congregar e correm o risco de se tornarem inimigos de Deus. Olhe para o seu texto, Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O retorno de Cristo. Porque se pecarmos voluntariamente, que pecado que é esse que ele está falando aqui? Exegese do texto. Que pecado é esse aqui que ele está falando que eu peco voluntariamente? É o deixar de congregar. É eu romper a aliança. É eu voluntariamente falar: eu não quero estar mais aqui. Eu não quero mais fazer parte da igreja. Me frustrei, me decepcionei. Eu estou frustrado, eu tinha expectativa, esperança. Mas olha só, é tudo uma farsa, uma mentira. Fulano fez isso, fulano faz aquilo. Fulano fala aquilo, mas não vive isso. Então é tudo uma farsa. Faz uma generalização
do todo por causa de uma meia dúzia. Isso é o pecado aqui voluntário que ele está falando. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. E quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, ele aponta para a lei. Cuidai vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, quem que disse isso aqui? Minha vingança e eu darei recompensa, diz o Senhor. Foi o próprio Senhor que disse. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí o autor diz um texto que foi um dos textos que eu mais memorizei mais rápido da minha vida, porque é assustador. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E quem que vai cair? Aquele que peca voluntariamente. Aquele que depois de ter tido o pleno conhecimento da verdade, peca voluntariamente e ignora o sacrifício de Jesus. E rompe. E começa a falar coisas as mais absurdas, mais sórdidas. E não só falar, a viver coisas assustadoras. De que ele fala, já não resta mais sacrifício. Já não adianta mais. Essa pessoa rompeu. Essa pessoa se tornou inimiga de Deus. Essa pessoa se tornou um adversário da fé. Note que a palavra adversário é um adjetivo que é ligado ao diabo. Se tornou adversário daquilo. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Adversários. Então o autor, ele está falando, não seja guiado por esse tipo de exemplo. Não siga esse tipo de caminho. Aí ele vai pegar na memória, na mente. Isso aqui me levou assim. Eu lendo esse texto aqui no meio de semana, eu falei, rapaz, olha que tremendo. Versículo 32, eu já estou acabando. Lembrai-vos, porém. Lembrar o quê? Trazer a memória. Lembra aquela coisa boa, que você começa a trazer a memória, a sua memória vai trazendo aquele resgate, aquela sensação, aquele negócio legal, que você se lembra, rapaz, nossa, eu nem estou lembrando agora. Eles lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes feito participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Irmão, o que ele está a dizer aqui em outras palavras, lembra de quando você alcançou a fé. Lembra de quando o Espírito Santo te convenceu. Lembra de quando você falou, de fato eu vou seguir a Jesus, de fato agora eu creio, de fato agora eu sou um cristão, de fato eu vou abandonar o pecado, de fato agora eu sou comunidade, agora eu sou igreja, agora eu sou corpo de Cristo, agora eu vou abandonar o pecado, vou abandonar a mentira, vou abandonar os vícios, agora eu quero ser santo, agora eu quero ser separado, agora eu quero ter uma vida digna da minha vocação, agora de fato meus olhos foram abertos, agora de fato eu vou sofrer tudo por Ele, porque Ele sofreu tudo por mim. Aleluia. Aleluia. Lembra dos combates e aflições que você sofreu? Lembra, amado? O quanto você sofreu para resistir o pecado. O quanto você sofreu para resistir às tentações do diabo. Lembra o quanto você resistiu e falou, não, eu não posso. Por quê? Porque eu amo meu Senhor. Eu não vou me sujeitar a esse pecado, porque eu amo mais a Deus. Eu vou suportar essa aflição. Ele diz, por causa disso você foi feito espetáculo, com vitupérios, tribulações, mas você resistiu. E por que agora você não vai resistir? Porque agora você não vai
descompadecidos que estavam nas prisões. Lembra? Que você gostava de fazer visita. Se alguém falasse na igreja que tinha um trabalho sem recuperação, se alguém falasse que era numa prisão, se alguém falasse que tem alguém enfermo, você era o primeiro a falar, não, quem é? Qual é, irmão? Eu vou lá. Pastor, quando que vai ser? Onde que vai ser aquele culto no lar? Eu quero estar lá. Que visita é essa? Eu quero participar, eu quero fazer. Alguém pode orar? Eu posso. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu vou gaguejar, eu tenho vergonha, mas não, por ele eu faço, por ele eu vou, por ele eu vou agir, por ele eu vou operar, por ele eu vou visitar. Eu não sei cantar, mas eu vou estar lá. Glória, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Você foi participante dos que estavam presos. Você participou da graça. Você viveu igreja. Você fez tudo para agir como Jesus. Como Jesus disse em Mateus 25. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava enfermo, você foi me visitar. Quando, Senhor, que eu te fiz isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. A mim você fizeste. Você se compadeceu dos que estavam presos. É a vida da igreja, amado. E até a expoliação dos vossos bens, ou seja, deixou de ganhar por causa da fé. Perdeu na terra para ganhar o céu. Por causa da fé. São pessoas que são guerreiros da fé genuína. Que amam a Cristo acima de qualquer coisa. Que está disposto a perder qualquer coisa por amor a Jesus. Nossos irmãos da fé perderam casa, família, perderam a própria vida, mas não negaram ao Senhor. Não negaram ao Senhor. Porque eles tinham uma fé de que eles tinham uma possessão melhor e permanente. Como quem diz, eu perco minha casa na terra, mas eu não perco a minha morada no céu. Pode acontecer o que for, mas eu não largo o meu Senhor. Eu vou te matar. Pode me matar, porque eu sei que o meu Deus é o Deus da vida. Porque ele diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. Aleluia. É a declaração de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. Como quem diz, no pó e na cinza eu verei o meu Redentor. Aleluia. Esse tipo de exemplo que a gente deve se apegar, amado. A Jó, a Paulo, aos heróis da fé. Eu sei que às vezes a luta é ferrenha, a dor é aguda, a crise, irmãos e irmãs, ela é forte, mas nós devemos se apegar à fé. É por isso que 2 Coríntios 4:7 diz: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifestasse também no nosso corpo mortal. Assim nós vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Mas olha o que ele vai dizer: ainda não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, produz para nós um peso eterno de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, para as que não se veem, porque as que se veem são temporal e as que não se veem são eternas. O que ele está a dizer é: olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, e você vai vencer. Glória ao teu nome, Jesus. Oh glória, oh glória. Aleluia. Andando na carne, não militamos segundo a carne, amado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. São armas espirituais.
a qual você foi chamado. Bendita seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, que me leva para peleja, os meus dedos para a guerra, diz o salmista do Salmo 144. É um homem valente, mano. É um homem de fibra, é um homem de garra, é um homem de guerra, é um homem, mas não é aquele crente mole, mutelento, não. É um crente de fibra, rocha. É crente que toma café amargo. Me dá um Nescau. Não, amado. Não é crente de Nescau. Como é que é? É Quick. É o Quick de morango. Tem um Quick de morango da fé? Não tem café amargo. Quer? Não, obrigado. Mas esse crente aqui é um crente de fibra. É um crente que louva o Senhor pelo vale. É um crente que diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que deixa minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Como que eu sou chamado pelo Senhor dos Exércitos. É Paulo, amado. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Guerra, luta. A Bíblia utiliza esses termos, amado. Termos militares, termos de combate. A igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Aqui é um quartel-general, amado. Tem soldado, sargento, tenente, patente e o nosso general é Cristo, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Devemos ser valentes da fé. Por quê? Porque o que há de vir virá e não tardará. Glória. Aleluia. E Ele está chegando, amado. Aleluia. Ele está chegando. Marcelo, por favor, amado. Versículo 35 de Hebreus 10. Não rejeiteis. Não rejeiteis. Não rejeiteis o quê? Essa palavra que eu estou pregando hoje. Não rejeite a orientação de deixar de congregar. A orientação é: congregue, permaneça no corpo, resista às tentações, às tribulações, às crises que acontecem dentro da igreja. Mas resista, seja valente, estimule seu irmão, encoraje o seu irmão, encoraje a sua irmã. Não rejeite, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ele usa dois superlativos para falar de eternidade: grande e avultado, um volumoso galardão. Por que necessitar de paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Oh, aleluia! Aleluia! Tem um grande e avultado galardão nos esperando, amado. E eu não sei bem, eu não saberia definir o que é esse galardão. Mas talvez eu definiria, como diz Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade, pelas portas, pelo lugar de honra, pelo lugar em que você vai recebido pelos anjos, e lá estará o seu Senhor a te receber e falar: vinde, bendito de meu Pai, entrai, possuir o que eu posso desde a fundação do mundo. É o galardão, amado. É um avultado galardão. Pastor, o que é esse galardão, pastor? São ouro, prata, pedras preciosas, jaspe, sardônia. O que é, pastor? É um rio de cristal. O que é? É a árvore da vida? Não, amado. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Olha o que ele diz: porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará.
Mas o justo, o justificado, o perdoado, o lavado, o remido, viverá da fé, se alimentará da fé, será nutrido pela fé, ouvirá a palavra de Deus, ó glória, aleluia, ó glória. Ele gosta de culto, ele ama culto, ele quer sim, ele entende que existe ordem e decência, mas enquanto o pastor está pregando, está passando tempo, já deu 9 horas, pastor, mas ele não liga, ele fala, não, hoje pode, porque o que ele está pregando é de Deus, o que ele está pregando é do céu, não importa, eu quero a palavra, eu quero o reino, eu quero o Espírito, eu quero a presença, porque eu vivo da fé. Porque se ele recuar, aqui parece que não é o autor falando, o escritor, não é o escritor na verdade, é o autor falando. Porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, a comunidade, o corpo, a igreja, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Dos que creem para a conservação da alma. Por quê? Ele sabe que a alma, que o corpo vão ser totalmente regenerados, tratados, vão ser todo recondicionados. Oh, glória! O arrebatamento, mas irmão, vai nos levar ao nosso estado original de Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Da maneira que você é, você não permanecerá. Da maneira que você é, não vai ser a maneira que eu vou te ver no céu, né, na glória. Tem pessoas que perderam uma perna por causa de enfermidade, doença, diabetes. Tem pessoas que perderam a vista, perderam membros. Paulo perdeu a cabeça. Mas pode ser que Paulo vai estar sem a cabeça no céu? Hã? Discípulos foram esquartejados. Marcos, a Bíblia diz que ele foi arrastado por cavalos de Alexandria e seus membros foram dilacerados por corda. A história diz que João foi lançado numa caldeira de azeite fervente e ficou todo desconfigurado. Alguns até dizem que foi por causa disso que lançaram ele na ilha de Pátmos, porque ele ficou uma figura psicodélica, em que as pessoas olhavam e tinham asco, mas ele não morreu. E o imperador falou: como que a morte não se apodera desse homem? Esse homem não é digno da sociedade, coloque ele em Pátmos. E talvez João poderia murmurar ou questionar e falar: o Senhor abandonou, não. Mas lá na ilha de Pátmos, o Senhor dele vai lá e o visita e o mostra a eternidade e fala: sobe pra cá, meu amigo. E mostrou os santos que foram decapitados por amor de Jesus. E João fala: Senhor, mas quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí ele olha e vê, oh glória, no trono um cordeiro como havendo sendo morto. E Deus fala: não chore, meu amigo. Eis ali o leão da tribo de Judá, que foi morto e reviveu. Ele é digno de desatar o livro e de abrir os seus selos. E João olhou e viu o processo da transformação, da glorificação, como diz 1 Coríntios 15. Porque convém que isto que é corruptível se reviste de incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, já não vai mais se degenerar, já não vai mais morrer, já não vai mais pegar dor, doença, enfermidade, debilidade, perda de membro, não. Isto vai se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal vai se revestir da imortalidade, não morrerá mais. Então cumprir-se a palavra da escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
somos vitoriosos. A igreja é triunfante. A igreja é gloriosa. A igreja é sem mancha. Nunca fale mal da noiva de Jesus. Nunca, meus irmãos, denigra a noiva de Jesus. Ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é perfeita. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Permaneça no corpo, permaneça na presença. Eu quero subir contigo, Almir. Eu quero subir contigo, Igor. Eu quero subir contigo, Eliseu. Ei, eu quero subir contigo, William. Nós vamos subir juntos. Juntos. Vamos ser transformados juntos. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. E daqui a pouco nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos falou para fazer, até que Ele venha.